projeto 1, a gente fez na escala de 1 para 75 e a nossa planta ficou assim, ó. (20 centímetros por 8 centímetros). Agora eu vou fazer um projeto 2. Então, dá uma olhada ali, gente. Imagina que aquele lá tinha sido o primeiro pensamento dos engenheiros, e aí eles estavam lá falando assim, vamos fazer na escala de 1 para 75. Só que eles fizeram as contas e viram que a planta da casa ficava muito pequenininha. E aí eles falaram assim, não, eu acho que é melhor a gente mudar aí. Ao invés de fazer na escala de 1 para 75, vamos aumentar essa escala, vamos fazer na escala de 1 para 25. Aí aqui é o primeiro perigo que eu vejo de vocês errarem. Por quê? Porque muita gente vai pensar assim, mas estranho, porque era 1 para 75, os valores eram pequenos. Como agora eu diminuí o valor, vai dar menor ainda. E não vai. Muito cuidado com isso. Por quê, gente? Eu preciso seriamente que você entenda o que está acontecendo aqui. Tenta ver a lógica do problema. A questão aqui é o seguinte. A gente está pegando a mesma casa e pensando em 2 projetos diferentes. O primeiro projeto era 1 para 75 e deu uma planta muito pequena. Agora eles mudaram a ideia e vão fazer na escala de 1 para 25. O que eu quero que você entenda? A gente está pegando o mesmo original, é o mesmo original. Só que agora a gente está dividindo por um número menor. Tenta entender. Se eu pego o mesmo original e divido por um número menor, qual que é a tendência do resultado? O que vai acontecer com o meu resultado? Ele vai ser o quê? Ele vai ser maior. Por quê, gente? É o mesmo valor, só que agora dividido por um número menor. Então eu quero que você entenda. Tenta raciocinar aqui comigo. Ó. 25 é 3 vezes menor do que esse número. Raciocina. Se eu estou dividindo por um número 3 vezes menor, o meu resultado tem que dar o quê, gente? 3 vezes maior. E aí, com essa colinha que a gente tem do anterior, se você conseguir enxergar essa ideia, você consegue pensar aqui sem efetivamente fazer a conta. Como assim? Agora eu vou dividir 1.500 por um número 3 vezes menor. Meu resultado vai ser 3 vezes maior. Se aqui é 20, o que vai ser meu resultado agora? Vai ser 60. Ju, não entendi não. Calma que a gente vai fazer a conta daqui a pouco. Dá uma olhada. Ó. Aqui deu 8. Como eu estou dividindo por um número 3 vezes menor, meu resultado vai dar 3 vezes maior. O que era 8 vai virar quanto? 24. Agora, se você quiser fazer a conta, em alguns casos vai ser importante você fazer a conta, porque você não vai ter essa noção tão clara assim. Por exemplo, ao invés de ser desse jeito, eu podia ter uma escala de 1 para 75 e a outra de 1 para 20. A relação não ia ser tão lógica assim, um ser 3 vezes maior do que o outro. Então, na pior das hipóteses, você faz a conta, mas podendo evitar a conta, você consegue fazer isso também. E aí observa, olha o que eu quero que você entenda. O que vai ser o comprimento da casa nesse projeto 2? Vai ser 1.500 dividido por 25. Então, vai ser 1.500 centímetros dividido por 25. Faz a conta aqui comigo, ó. 1.500 dividido por 25. Estou dividindo por 25. 1 não dá, 15 não dá, tem que ser 150. 150 dividido por 25 dá 6. 6 vezes 25 dá 150, não sobra nada. O zero que sobrou ali vem para cá. Então, o que vai ser o comprimento 2? Comprimento 2 vai ser 60 centímetros. Não é coincidência, tá, gente? Esse valor é 3 vezes maior do que esse. Por quê? Porque essa escala é 3 vezes maior do que essa. E por que isso acontece? Porque aqui eu estou dividindo o original por um número que é 3 vezes menor. Se eu estou dividindo o original por alguém que é 3 vezes menor, o resultado tem que dar 3 vezes maior. Com o mesmo pensamento, a gente consegue descobrir que aqui, que a largura vai ser 24. Ó. Por quê? O que vai ser a largura 2? Vai ser 600 dividido por 25. Faz aqui, ó,
600 dividido por 25. Estou dividindo por 25. 6 não dá, tem que ser 60. 60 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25 vai dar 50. Sobra 10. Desce o zero. 100 dividido por 25 dá 4 e não sobra nada. Então, o que vai ser a largura 2? A largura 2 vai ser igual a 24 centímetros. E aí fica uma planta um pouco mais razoável, né? Imagina, 60 centímetros de comprimento, 24 centímetros de largura. Vai ser uma planta um pouco mais fácil de ser feita. Agora, o que eu quero te mostrar? Eu quero tentar te mostrar algumas coisas a respeito dessas duas plantas. Aqui, eu só colei os valores que a gente acabou de chegar, né? Um aqui era 20 por 8, o outro deu 60 por 24. Aí, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que essas duas plantas aqui, ó, vou chamar isso aqui de planta 1 e aqui de planta 2. Tenta entender. Essas duas plantas, P1 e P2, são miniaturas do mesmo original. É extremamente importante que você entenda o que a gente vai ver daqui para frente, tá? Por quê? Primeira coisa, essa ideia da gente comparar as escalas é muito válida. E principalmente quando você perceber assim que um número é múltiplo do outro, você até consegue fazer isso de uma maneira bem rápida, se você quiser. Se você não quiser, a gente vai ver que tem técnicas para isso, tem outras formas. Mas é uma maneira rápida de você descobrir quantas vezes que uma coisa vai ser maior do que a outra. Mas o que eu preciso que você entenda? A gente pode fazer essa comparação. Só que a gente só pode fazer essa comparação quando as miniaturas, né, se referirem ao mesmo original. Então aqui eu fiz duas plantas da mesma casa. Não eram casas diferentes usando escalas diferentes. Era a mesma casa refletida em duas miniaturas duas miniaturas com escalas diferentes. Mas o importante era que você tinha que entender que essas escalas elas se referem ao mesmo original. Quando ela se refere ao mesmo original, a gente consegue comparar, a gente consegue saber que escala que é maior do que qual. Dá para ter uma noção de que miniatura que vai ficar maior do que miniatura. Agora, se por acaso essas escalas se referirem a originais diferentes, aí já não dá para a gente comparar as escalas. Por que que não? Porque não dá. Às vezes você vai ter lá um monumento, por exemplo. Aí o monumento é muito grande e tem lá uma escala. Depois você pega um monumento pequeno com uma outra escala. Não dá para você comparar essas miniaturas. Mas eu vou mostrar isso daqui a pouco. Onde que eu quero chegar? Como eu falei ali, ó, P1 e P2, a planta 1 e a planta 2 são miniaturas do mesmo original. É como se você mandasse tirar uma cópia reduzida da casa. Você manda tirar uma cópia reduzida ali. Onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda que P1 e P2 são figuras semelhantes. Então, são figuras semelhantes. E aí a gente vai estudar isso em geometria depois. Quando a gente tem figuras que são semelhantes, a gente tem um negócio que chama constante de proporcionalidade. Essa constante te fala o que aconteceu, quanto que aumentou, quanto que diminuiu nessa miniatura. E com essa constante, a gente consegue analisar uma série de coisas aqui em se tratando de escala. E é isso que a gente vai tentar ver. Eu vou usar essa ideia aqui para te falar sobre figuras que são semelhantes, tá? E aí a gente já aproveita e já dá uma turbinada aqui na parte que a gente vai falar sobre duas dimensões. O que eu quero que vocês entendam? Essas duas figuras aqui, a gente já falou que são miniaturas do mesmo original. Se são miniaturas do mesmo original, elas automaticamente são figuras semelhantes. É como se eu pegasse o original e tirasse duas cópias. Uma eu reduzi um pouco, a outra eu reduzo bem mais. Só que elas não vão deixar de ser figuras semelhantes. Aí o que acontece? Como eu falei, isso vai ser uma parte que a gente vai estudar lá em semelhança de triângulos. Mas quando você tem figuras semelhantes,
Os lados correspondentes, a gente chama de lados homólogos, eles são proporcionais. Quando duas grandezas são proporcionais, a razão entre elas é constante. Então, os lados correspondentes aqui, eles são proporcionais. Isso quer dizer que se eu fizer a razão entre eles, eu vou encontrar uma constante. Como assim? O cuidado que você tem que ter é que você vai precisar estabelecer uma ordem. Essa ordem, na maior parte dos casos, é você quem escolhe. Só que uma vez escolhida a ordem, ela tem que ser mantida. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, lembra que eu tinha chamado aqui de comprimento 1, largura 1, comprimento 2, largura 2. Para eu descobrir essa constante, eu posso fazer do jeito que eu quiser, desde que sejam segmentos correspondentes. Eu posso fazer assim, ó, imagina, o comprimento 2 dividido pelo comprimento 1. Se eu fizer isso, eu tenho que encontrar o mesmo resultado que eu encontraria se eu fizesse a largura 2 dividido pela largura 1. E repara que dá certo isso vai dar uma constante. Confere comigo. Comprimento 1, comprimento 2. Eu vou seguir a ordem que eu coloquei ali. 60 centímetros. Dividido pelo comprimento 1. O que é o comprimento 1? 20 centímetros. Centímetro cancela com centímetro, 0 corta com 0. 6 dividido por 2 dá 3. O que é esse 3 que aparece aqui? Esse 3 que aparece aqui é a nossa constante. Pode chamar ela de K aí, se você quiser. É constante de proporcionalidade. É a nossa constante K. Agora, ao invés de eu fazer comprimento 2 dividido pelo comprimento 1, eu podia fazer a largura 2 dividida pela largura 1. O que é a largura 2? 24 centímetros. Dividido pela largura 1, que é 8 centímetros. Centímetro cancela com centímetro, 24 dividido por 8. O que dá 24 dividido por 8? 3. Observa, deu a mesma constante. Isso, gente, não é coincidência. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a gente seguiu uma ordem e também, principalmente, óbvio, né? Porque as figuras, elas são semelhantes. Aquela constante que está ali, a gente pode chamar de constante de proporcionalidade ou razão de semelhança. Tá, mas onde que eu quero chegar com isso? Existem duas maneiras de você chegar nessa constante de proporcionalidade, nessa razão de semelhança. A primeira opção é você fazer a razão entre lados correspondentes. Então, eu faço 60 dividido por 20, ou então 24 dividido por 8. A segunda maneira é você fazendo a razão entre as escalas. Como assim? Às vezes, você não vai ter acesso aos valores dos lados. Isso vai ser muito comum. Inclusive, vai ser mais comum do que você ter acesso a esses valores aqui. E aí, quando você não tiver acesso a esses lados, você pode chegar a essa constante pela razão entre as escalas. Como é que funcionaria isso? O que seria a nossa constante? A nossa constante seria, repara, lembra que a escolha da ordem, ela é livre, só que uma vez escolhida, ela tem que ser mantida. Aqui eu fiz comprimento 2, comprimento 1, largura 2, largura 1. Se eu quiser calcular a minha constante, eu tenho que fazer escala 2 dividido pela escala 1. Como assim? Volta aí para mim. Quem que era a escala 2? A escala 2 era 1 para 25. Lembrando, gente, que é o mesmo exemplo desde o início, tá? Então, a escala 2 era 1 para 25. O que é a escala 1? É 1 para 75. Isso aqui, gente, é divisão de fração. Como é que a gente lida com divisão de fração? Você conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. O que é o inverso de 1 sobre 75? É 75 sobre 1. O que vai dar essa constante, hein? Dá uma olhada. Aqui por 25 dá 1, aqui por 25 dá quanto? Dá 3. Então, a constante aqui vai ser igual a 3. Então, tenta entender. Existem duas maneiras de você descobrir qual é a constante de proporcionalidade, quem é a razão de semelhança. Primeiro, você pode fazer a razão entre lados correspondentes de figuras semelhantes. Segundo,
Na ausência desses valores, se você não tiver esses valores, você pode fazer a razão entre as escalas. Agora, uma pergunta que deve estar aí na sua cabeça. Tá, Ju, mas e se por acaso eu invertesse a ordem aqui? Não ia ter problema, porque se você invertesse a ordem aqui, o que ia acontecer é que a nossa constante ia dar invertida. Ao invés de dar 3, ela ia dar 1/3. Aí você fala, então mudou o problema, dependendo do caso eu vou errar. Não vai errar. Por que você não vai errar? Porque você vai manter aquela ordem que está ali. Uma vez mantida a ordem, não tem como errar. A ordem não vai ser importante. Quando é que a ordem vai ser importante? A ordem só é importante se no enunciado da questão ele te pedir, olha, eu quero saber quanto que vale o comprimento 2 dividido pelo comprimento 1. Aí você vai ter que seguir a ordem que ele pediu. Fora isso, a ordem ela não é importante. Pessoal, as plantas de uma casa foram confeccionadas em duas escalas diferentes. Planta 1, escala de 1 para 45. E planta 2, escala de 1 para 180. Determine a relação entre as áreas A1 e A2 dessas plantas. Eu quero que você consiga entender qual que é a lógica aqui. Para começar, a primeira dúvida que pode surgir aí. Ah, Ju, mas você não contou para a gente quais eram as medidas originais da casa. Verdade, eu não estou te contando quais são as medidas originais da casa. Na verdade, nem o formato da casa eu estou te contando. Só que isso não importa. Por que isso não importa? Porque eu vou ter a casa e aí eu vou ter duas plantas. As plantas, elas são miniaturas dessa casa. Se elas são miniaturas da casa, significa que elas obrigatoriamente são figuras semelhantes à casa. Então a planta 1 é semelhante à casa, a planta 2 é semelhante à casa e automaticamente a planta 1 e a planta 2 também são semelhantes. É aí que eu preciso chegar para que você consiga entender a lógica que a gente vai ver aqui. O que acontece é que a gente quer comparar a área de duas figuras que são semelhantes. E existe uma maneira muito rápida e fácil da gente comparar a área de duas figuras que são semelhantes, mesmo sem a gente saber nada. Eu não sei, eu não faço ideia de quais são as medidas da casa. Alguém pode falar assim, tá, Ju, mas se eu quiser, eu posso supor um valor? Pode. Se quiser, se achar que precisa de valores para casa, você pode supor. Mas eu vou te mostrar que não há nenhuma necessidade de fazer isso. A gente vai se virar com essas escalas que estão aqui. Agora, como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa que você tem que tentar entender. E aí depois a gente vai chegar na conclusão, que é a parte importante. E aí quem estava em dúvida lá em relação àquela coisa da ordem, vai conseguir entender aqui. Só fica comigo aí, fica concentrado, que eu tenho certeza que você vai entender. O que eu preciso que você entenda? Primeira coisa, a primeira planta vai ser feita na escala de 1 para 45, a segunda planta vai ser feita na escala de 1 para 180. Tenta entender. Sei lá, eu não sei o formato da casa, mas vamos pensar que é uma casa normal aí, uma casa retangular. Eu não sei quanto que vale o comprimento original dessa casa, não sei quanto que vale a largura original dessa casa. Eu só preciso que você entenda que aqui eu vou fazer duas miniaturas do mesmo original. Aí a primeira pergunta que eu quero que você responda aí. Qual planta que vai ser maior? Ou seja, qual miniatura que vai ser maior? A planta 1 ou a planta 2? Pensa aí para mim. Qual miniatura que vai ser maior? P1 ou P2? A maior planta vai ser P1. Por quê? Porque aqui eu vou pegar o comprimento original e vou dividir por 45. Aqui eu vou pegar o mesmo comprimento e vou dividir por um número muito maior. Se eu vou dividir por um número muito maior, o resultado vai ser muito menor. Agora, de novo, tá? A gente só está podendo comparar isso porque a gente está se referindo ao mesmo original. É o mesmo original e são duas plantas diferentes. Beleza. Agora, o que eu quero que você consiga entender? Os números aqui também são relativamente bons. Se você conseguir pensar, gente, sempre que o número, você percebeu que o número é bom e você conseguir pensar direto, melhor. Caso contrário, você vai fazer a conta. Aqui eu vou fazer a conta porque a gente está aprendendo. Mas tenta entender. 180
é 4 vezes maior do que 45. Então, as dimensões dessa planta vão ser 4 vezes menores do que as dimensões dessa planta. Como é que você pode fazer para descobrir isso? Você pode fazer isso usando a ideia que a gente viu. Essas duas plantas vão ser plantas semelhantes, vão ser figuras semelhantes. E aí, para a gente poder pensar em figuras semelhantes, a gente pode pensar na ideia da razão entre segmentos correspondentes. Só que aqui eu não tenho nenhum segmento. Eu não sei quanto que vale o comprimento, não sei quanto que vale a largura, mas existe uma segunda maneira de você descobrir quem é essa constante. Qual que é a segunda maneira? A segunda maneira é você fazer a razão entre as escalas. E aqui eu vou te mostrar que definitivamente a ordem não vai ser um fator importante. Tenta imaginar, ó. Aqui eu vou ter uma planta que vai ter comprimento C1 e largura L1. Aqui eu vou ter uma outra planta. Aqui eu vou ter uma outra planta que vai ter comprimento C2 e largura L2. Vê se você consegue entender onde que eu quero chegar. Dá uma olhada. Eu quero descobrir qual é a constante. Para eu descobrir qual é a constante, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer escala 1 dividido pela escala 2. Lembrando que eu estou fazendo escala 1 sobre escala 2 porque foi a primeira ordem que veio à minha cabeça. Se alguém quiser fazer o contrário, a gente vai chegar na mesma relação. Escala 1 dividido pela escala 2. Isso vai ser 1 sobre 45 dividido por 1 sobre 180. Isso aqui é divisão de fração. Como é que a gente faz divisão de fração? Isso aqui vai ser 1 sobre 45 vezes 180 sobre 1. Isso significa que a nossa constante aqui vai ser 180 dividido por 45. O que que dá isso? Dá 4. Tá, mas onde é que eu quero chegar? Qual que é a ideia da constante? Você pode fazer a razão entre escalas ou entre lados correspondentes. Eu acabei de descobrir pela escala, porque eu não tinha os comprimentos. Então, eu acabei de descobrir pela escala que a constante é 4. Agora, eu posso vir aqui e pensar assim, ó. Repara, olha a ordem que eu fiz. Eu fiz C1, ó, eu fiz E1 sobre E2. Na hora de fazer os comprimentos, eu tenho que fazer C1 sobre C2. Isso vai ser igual a constante, mas quem é a constante? É 4. Multiplicando cruzado, o que vai dar o comprimento C1? Vai ser 4 vezes C2. Então, esse comprimento que está aqui é 4 vezes C2. Vai ficando comigo aí que eu tenho certeza que vocês vão entender. Posso fazer a mesma coisa para a largura, só que entende, eu fiz escala 1 sobre escala 2. Eu tenho que escrever largura 1 sobre largura 2. Isso vai ser igual a 4 sobre 1. Multiplica cruzado, o que vai dar a largura 1? Vai dar 4 vezes L2. Então, essa largura é 4 vezes maior do que a largura 2. Agora, eu quero que vocês olhem aí o que eu fiz. Que agora a gente vai mudar a ordem e a gente vai chegar no mesmo resultado. Agora imagina o seguinte, imagina que você quisesse chegar na mesma relação ali entre os lados, só que você por algum motivo inverteu. Até porque, gente, não tem problema nenhum você fazer numa outra ordem, porque a única coisa que você tem que fazer é manter a ordem que você escolheu. Repara, imagina que ao invés de fazer escala 1 dividido por escala 2, eu fizesse escala 2 dividido pela escala 1. Pelo que eu estou te contando, a gente tem que chegar no mesmo resultado, ó, que C1 é 4 vezes C2 e que a largura 1 é 4 vezes a largura 2. Vamos ver. É 2 sobre E1. O que é a escala 2? É 1 para 180. O que é a escala 1? É 1 para 45. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. O inverso de 1 sobre 45 é 45 sobre 1. Aqui por 45 dá 1, aqui por 45 dá 4. O que vai virar isso aqui? Vai ficar E2 sobre E1
vai ser igual a 1/4. Lembra aí, a nossa constante anterior tinha dado 4. Essa aqui, como a gente inverteu, obviamente que ela vai dar um inverso de 4. Entende? Eu não estou te contando que as constantes não iguais. Eu estou te contando que a escolha da escala não vai, a escolha da ordem não vai mudar o nosso resultado final. Por que que não? Porque agora a nossa constante é 4. Lembra? Qual que é a outra maneira de você chegar nessa constante? É fazendo a razão entre lados correspondentes. Só que entende, se eu fiz escala 2 dividido por escala 1, na hora de fazer a razão entre os comprimentos, eu tenho que seguir a mesma ordem que eu mesma escolhi. Então, eu tenho que fazer comprimento 2 dividido pelo comprimento 1. E o que que dá isso? Pelas nossas contas, isso aqui dá 1/4. Se você multiplicar cruzado, olhem o que a gente vai chegar. Comprimento 1 é 4 vezes o comprimento 2. Dá uma olhada, ó. Comprimento 1 é 4 vezes o comprimento 2. Por que, gente, que mesmo dando valor invertido não muda? Não muda porque a gente manteve a ordem. Se eu fiz escala 2 sobre escala 1, eu tenho que fazer comprimento 2 sobre comprimento 1. O mesmo vai acontecer se eu quiser pensar na largura. Eu teria que fazer largura 2 sobre largura 1 e ia dar o mesmo resultado. Por isso que a escolha da ordem, na maior parte dos casos, não vai interferir. Só que uma vez escolhida, ela tem que ser mantida. Você deve estar pensando, como assim na maior parte dos casos não vai interferir? Tem algum caso que interfere? Tem. Se ele virar para você e perguntar, olha, quanto que vale a largura 2 dividido pela largura 1? Se ele está te perguntando quanto que vale a largura 2 dividido pela largura 1, ele mesmo escolheu a ordem, você vai ter que seguir essa ordem. Você pode estar fazendo uma ordem diferente, mas você vai ter que ajeitar para deixar na ordem que ele pediu. Agora, quando ele está te pedindo uma outra coisa, você não precisa se preocupar com a ordem. Mas lembra, a questão aqui não era isso. Aqui a gente achou a relação ali, mas eu quero te falar sobre a área. Nosso objetivo é pensar na área. Eu estou fazendo os desenhos aqui, mas você vai ver daqui a pouco que nem isso é necessário você fazer para poder comparar as áreas. Aqui eu vou te mostrar primeiro de uma maneira bem simples. Tenta entender. Eu vou chamar isso aqui de área 1. E isso aqui eu vou chamar de área 2. O que eu quero que você consiga enxergar? Aqui eu estou supondo que são retângulos. Lembra aí, como é que a gente calcula a área de retângulo? A área de retângulo é base vezes altura. Beleza. O que eu quero? Onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda o seguinte. Essa base é 4 vezes maior do que essa. Essa largura é 4 vezes maior do que essa. A princípio, alguém pode virar e falar assim, ah, então tá, acho que eu entendi. Isso quer dizer, então, que já que esse comprimento é 4 vezes maior e essa largura é 4 vezes maior, quer dizer que essa área vai ser 4 vezes maior do que a outra. Não. Essa área aqui vai ser 16 vezes maior do que essa. Por que 16? Porque eu estou multiplicando um número que é 4 vezes maior vezes outro número que é 4 vezes maior. 4 vezes 4, o que dá isso? 16. Vamos tentar calcular aqui para você ver. Ó. O que seria a área 1? A área 1, eu vou usar o C2, tá? Vai ser 4C2 vezes 4L2. Então, o que vai ser a área 1? Vai ser 16 C2 L2. Vem aqui, calcula a área 2 para mim. O que vai ser a área 2? A área 2 vai ser C2 vezes L2. Entende? Eu quero saber quantas vezes que essa área é maior do que essa. Sempre que você quiser saber quantas vezes que um número é maior do que o outro, você divide um pelo outro. Vou fazer área 1, vou fazer mais embaixo aqui. Vou fazer área 1 dividido pela área 2. O que é a área 1? A área 1 é 16 C2 L2. O que vai ser a área 2? Vai ser C2 L2. Tenta entender, ó. Comprimento cancela, largura cancela, fica A1 sobre A2 igual a quanto? 16. Se você multiplicar cruzado, você vai descobrir que a área 1 é 16 vezes a área 2. Não vai gastar esse tempo todo para resolver problemas desse tipo. Por que não?
porque são figuras semelhantes. E aí você vai guardar uma ideia aí para mim, que vai ser reforçada quando a gente for falar sobre semelhança de triângulos. Não importa qual seja a figura, não importa. Se você estiver lidando com áreas de figuras semelhantes, se você fizer a área 1 dividido pela área 2, ou seja, se você faz a razão entre áreas de figuras semelhantes, essa razão vai ser a constante. Só que a gente está falando sobre área. A área envolve duas dimensões, então vai ser a constante ao quadrado. Lembra, quanto que tinha dado a nossa constante? Tinha dado 4. 4 ao quadrado dá quanto o resultado? 16. Então, nada de ficar dando valores igual eu fiz ali, chamando de C1, C2, não precisa de nada disso. Você só precisa determinar quem é constante. Depois que você determinou quem é constante, você faz desse jeito. Aí vai vir de novo a mesma dúvida. Ju, e se eu errar a ordem? Gente, não existe essa de errar a ordem, a não ser que ele estabeleça a ordem. Fora isso, não tem dessa. Se você fizer numa ordem contrária, você vai chegar na mesma relação. Mesma coisa. Você só precisa manter a ordem que você escolheu. Então, isso aqui, a gente fala que é a razão entre áreas de figuras semelhantes. É a constante ao quadrado. O que é aquela constante? É a sua razão de semelhança. Duas maneiras de descobrir aquela constante. Ou vou escrever aqui. Ou você faz a razão entre lados correspondentes, ou você faz a razão entre as escalas. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem, tá? Das duas coisas. Um envolvendo uma dimensão e outro envolvendo duas dimensões. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola, que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Que medidas de comprimento e largura em centímetro o aluno utilizará na construção da maquete? Então, eu quero saber aí o que ele vai usar, como é que vai ter que ser as dimensões aí. O que você tem que pensar? A quadra tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. Não tem segredo nenhum, tá, gente? Por que não? Se você olhar as alternativas, você vai ver que ele deu as dimensões todas em centímetros. Então, a gente vai usar as dimensões em centímetros também. Pensa aí um pouco, ó. Aqui não tem pegadinha nenhuma. A maior parte das questões de escala, a gente tem alguma pegadinha, tá? Mas dá uma olhada. Aqui você vai ter 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. Lembra aí para mim a escala. Metro, decímetro, centímetro. De metro para centímetro, você tem que andar 2 casas para a direita. O que era 28 metros vai virar 2.800 centímetros. 12 metros vai virar 1.200 centímetros. Agora, é só você pensar que escala que ele quer. Ele quer as dimensões, pensando que a escala foi de 1 para 250. O que eu preciso que você entenda? O que significa fazer um projeto na escala de 1 para 250? Lembra que tem 2 significados. O primeiro que você pode pensar, quer dizer que 1 na maquete vale 250 na realidade. Verdade. Mas o outro pensamento é, fazer um projeto na escala de 1 para 250 significa que você vai pegar as medidas originais e vai dividir por 250. Então, me ajuda, ó. O que vai ser o comprimento na maquete? Vai ser 2.800 dividido por 250. Confere aqui comigo, ó. Esse 0 cancela com esse. Faz aqui 280, vou fazer aqui em cima. 280 dividido por 25. Estou dividindo por 25. 2 não dá, tem que ser 28, vai dar 1. 1 vezes 25 vai dar 25. Vai sobrar 3, desce o 0. 30 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 25 vai dar 25, sobra 5. Coloca um 0 e põe uma vírgula. 50 dividido por 25 dá 2 e não sobra nada. Lembrando, gente, que na prova, o conselho que eu te dou
é você olhar se com isso já seria suficiente para marcar a sua resposta. Se for suficiente, já marca a resposta e vai para a próxima questão. Ele quer comprimento e largura. Cuidado que tem que ser na ordem. Só tem uma alternativa aí. Eu já marcaria e iria para a próxima. Mas e se você tiver que descobrir a largura? Você faz 1.200 dividido por 25. Faz aqui, ó, 1.200 dividido por 25. Estou dividindo por 25. 1 não dá, 12 não dá, tem que ser 120. 120 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25 vai dar 100. Vai sobrar 20. Desce o zero. Não dá para dividir 20 por 25. Coloca um zero e põe uma vírgula. 200 por 25 dá 8 e não sobra nada. Então, qual que vai ser a largura da maquete? A largura na maquete vai ser 4,8. Então, essas são questões assim que não tem pegadinha, tá? Toma cuidado, porque a maior parte das questões envolvendo escala vai ter algum tipo de pegadinha. Vamos, para a gente finalizar essa parte, vamos dar uma olhada num outro tipo. Eu escolhi esse exemplo aí porque ele já traz uma coisa que eu sei que vai dar dúvida futuramente. Então, a gente já vai falar sobre isso para que vocês consigam fazer as outras questões aí. A questão fala assim: no centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala do desenho na planta baixa do projeto é de 1 para 25. Na planta baixa, a área da figura que representa esse terreno em centímetro quadrado é. Então, ele quer saber, gente, como é que vai ficar a área na planta, né? Aí, o que acontece? O que eu preciso que você entenda? Tenta imaginar. Eles vão colocar sei lá o que é, uma estátua? Eles vão colocar a estátua numa área. A área que eles vão usar é uma área que tem 9 metros quadrados de área. A gente vai pegar o desenho dessa área e vai fazer uma planta na escala de 1 para 25. E aí eu quero saber como é que vai ficar a área dessa figura. Imagina que seja um quadradinho ali de 9 metros quadrados. Eu quero saber como é que vai ficar a área dessa figura na planta. Aí uma dúvida que pode surgir, por exemplo. Ele fala aí que é um terreno quadrado. Poderia não ser um terreno quadrado. Como assim poderia não ser um terreno quadrado? Não importa as dimensões, não importa qual que é o formato da figura. O que importa é que a área onde vai ser colocada a estátua e a área na planta vão ser figuras semelhantes. Por quê? Porque uma é uma cópia reduzida da outra. Aqui, no caso, como era um quadrado, se você quisesse fazer, se falasse assim, eu não ia mexer com esse negócio de área de figura semelhante, não, eu ia buscar uma outra alternativa. Você tinha meios para fazer isso. Pensa comigo. Como é que a gente calcula a área de quadrado? A área de quadrado é o lado ao quadrado. Eu não sei quem que é esse lado, vou chamar de x, não sei quem que é esse. Mas x ao quadrado tem que ser 9. Se x ao quadrado é 9, quanto que vale o x? 3. Então, o lado aqui, ó, vai ser 3. 3 o quê, gente? 3 metros. Se aqui é 3 metros, aqui também é 3 metros. Só que tenta entender. A nossa área aqui, ó, na planta, eu quero em centímetros. Então, seria bom eu já passar aquilo ali para centímetros. Lembra, 3 metros é a mesma coisa que 300 centímetros. Aqui também 300 centímetros. Como eu sei que a planta foi feita na escala de 1 para 25, dá para descobrir quais são as medidas desse lado. Por que que dá? O que significa fazer uma planta na escala de 1 para 25? Significa que você vai pegar os originais e vai dividir por 25. O que vai ser o lado? Vai ser 300 dividido por 25. Estou dividindo por 25. 3 não dá, tem que ser 30. Vai dar 1. 1 vezes 25 vai dar 25. Vai sobrar 5. Desce o zero. 50 dividido por 25 dá 2 e não sobra nada. Então, quanto que vai medir aqui? Aqui vai ser 12 centímetros
e aqui vai ser 12 centímetros. Pensa bem, 12 por 12, dá para descobrir o que vai ser a área dessa figura na planta? Dá. O que vai ser a área na planta? Vai ser 12 vezes 12. O que é 12 vezes 12, hein? 12 vezes 12 dá 144. Então, a área na planta vai ser de 144 centímetros quadrados. Que letra que você marca aí? Letra A.